Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, mediante a hora que cada um for ver este conteúdo, ver ou ouvir, que também estará disponível em outras plataformas, além do vídeo. Hoje vamos falar sobre habilidades de relacionamento, que abrange toda a gente, um tema que está presente em tudo. Não sei, não quer dizer que seja relacionamentos com pessoas, mas também com as coisas que estão à nossa volta, sejam elas da natureza, sejam, bom, o que quer que seja, a forma como nós lidamos com as coisas que estão à nossa volta. Então, isto é uma continuidade daquilo que nós temos vindo a fazer. A semana passada falámos sobre engagement ou a compromisso, mais propriamente dito, o conteúdo. Então, hoje vamos falar sobre as habilidades de relacionamento. Alguns detalhes, claro, que isto é um mundo que nunca acaba. Então, vamos lá, vamos a isso. A minha parceira já que está, ela deve-me estar a ouvir, com toda a certeza. Não me estás a ver, mas não tem problema, ok? Então acho que... Mas eu não, são coisas do teu telefone. Às vezes coisas que acontecem, né? Quando chove, por exemplo, as tecnologias dão assim uma vida própria. Então já te estou a ver e tu também com certeza. E estou-te a ouvir. Perfeito. Então, bem-vinda, obrigado pela tua presença magnífica, extraordinária e incrível. Hoje, tal como nós não falámos em off, é sobre habilidades de relacionamento, não é? Que acho que é uma coisa extraordinária. Eu, pelo menos, eu gosto bastante deste tema, até porque é algo que nos é muito próximo e que nos pode abrir e fechar portas. E acho que é um tema que todos devemos, não querendo colocar aí como uma obrigação, mas dar um olhar mais atento, talvez seja nesse sentido, de desenvolver esta característica. E nós estivemos juntos no sábado e ainda que tenha sido juntos, mas cada um no seu lugar, mas juntos sim, acabamos por tocar nesse assunto, não com o nome em si, mas não há como fugir. Então é isso. O que é para ti habilidades de relacionamento? Olha, eu acho que é a capacidade de nós conseguirmos sair de nós sem nos perdermos. Então tem a ver com a capacidade que tu te permites ir até o outro e a forma como tu não deixas que o teu limite interno seja limitado por outro. Por isso, para mim, o relacionamento tem a ver com aquele momento em que tu estás em interação com o outro e permites que o outro interage contigo, senão não seria uma relação, não é? E às vezes, em alguns relacionamentos, que às vezes são simbióticos, acabam por um anular o outro. Seja em qualquer modelo, seja ele afetivo, familiar, empresarial. Então, para mim é aquela tua capacidade que tu tens de perceber no outro aquilo que tu não tens e poderes extrair dele o melhor. E a tua capacidade de tu perceberes o que é que tens de melhor e poderes dar ao outro. E para mim isso era perfeito, porque era uma conjugação. Isso seria uma relação plena para mim. Claro que no outro dia estava a brincar sobre as avaliações, não é? Porque nós avaliamos tudo, não é? Até podemos avaliar as relações e acho muito bem, porque faz com que nós possamos medir como é que está o relacionamento.
E então eu dizia, na minha altura, quando era criança e estudávamos, tínhamos o mau e tínhamos o excelente. Tínhamos o não satisfaz e tínhamos o satisfaz plenamente. Tínhamos o satisfaz e o satisfaz bastante. O bem, satisfaz bem. Então, o bem, era muito engraçado, porque eu estava a pensar para mim e disse, opá, mau e excelente, se calhar nem vale a pena pensar nisso. Deixa-me ser mediana. E às vezes, é sendo uma pessoa normal, no seu normal, qual é o meu normal? E relacionar-me dessa forma, sem me limitar, e isso seria muito não satisfaz, mas também não querer ser excelente porque a perfeição não existe e satisfazer-me plenamente. Então eu disse, realmente aqueles parâmetros de avaliação diziam exatamente alguma coisa acerca de mim em todas as disciplinas. Inclusive, na altura, avaliava-se a pontualidade, o comportamento, não é? A tua habilidade em te relacionares, não só com os teus colegas, mas com os teus professores. Isso era muito engraçado, porque às vezes professores que eu considero pessoas que nós temos que respeitar porque me trouxeram isto que eu estou a falar hoje, por exemplo, que é eu perceber que às vezes vinha nas avaliações. Ela é pouco participativa. Tradução, ela é tímida. Se não perder a timidez, os colegas vão perder com ela. Porque não chega a ser muito bom ouvinte. A gente pode ouvir e nem sequer estar a escutar. Ponto número 1. Às vezes não estamos na sua plenitude, não estamos ativamente naquele momento. E por isso a participação ativa era importante. E nós aprendemos isto na escola. É engraçado, não é? Só que tal a avaliação vai para os pais, não vai para os alunos. Claro que os meus pais participavam sempre connosco e perguntavam, olha, o que é que se passa aqui? E eu acho que cada vez mais é importante que nós nos preocupemos, em vez de se tirou um 20, porque isso será o resultado de tudo o outro, portanto, o relacionamento na performance sustentável, ele vai nos dizer como é que está o comportamento. Se o menino não tem habilidades socioemocionais ou até socioculturais, pessoas que se isolam do mundo, das tradições, que não querem participar na vida familiar, há uma desregulação ali e tem que ser tratada não só pelos professores, mas também pela comunidade em geral e pela família. Então este tema é daqueles que me marca imenso. Eu acho que, para mim, relação é tudo, seja ela com o que for. Seja com a minha cadela, a forma como tu explicas ao teu cão como é que ele se deve comportar, também tem a ver com isso. E é difícil. É, porque há uma parte que me domina. E se eu não souber o que é que ele quer, e nunca é bem mais difícil, que ele não fala, mas não quer dizer que com os humanos não seja igualmente difícil. Os humanos é pior. Não dizem o que têm para dizer. É verdade. Ficam numa máscara permanente para não se expor emocionalmente. É verdade. Então nós estamos com pessoas altamente focadas no resultado, e quando a gente pergunta alguma coisa sobre a emocionalidade ou sobre as relações, elas vão desviar para as relações profissionais, para as relações na escola, não falam de si. Ainda não têm. Porquê? Porque vais-te fragilizar. É. Então, este tema para mim é um tema muito querido, muito difícil para mim. Sim, eu acho que em geral é um tema muito delicado, ainda que esteja a ser bastante instigado a ter um olhar cada vez mais crítico, né? Fala-se bastante, felizmente. Agora coloca-se um nome, não é? Mas isto não é de agora, já é uma coisa que vem de muito de trás, que é a saúde mental, né? Fala-se bastante disso. Fala-se disso, obviamente que a habilidade de relacionamento tem que partir de dentro de ti, não é? Ou seja, a relação contigo próprio, e era uma coisa que nós também vamos tocar, e tu tocaste, na verdade, que é sobre a inteligência emocional. Sem inteligência emocional tu não consegues
Ou não consegues? Tu consegues, mas é tudo muito mais exigente, tudo talvez com alguma resistência. Então aqui a emancipação emocional acho que é um grande gatilho para um bom desenvolvimento, ainda que seja um work in progress, não é uma coisa que é já amanhã, é uma coisa que é dia a dia, é um treino, é como quem vai andar de bicicleta, é como quem vai correr, é como quem vai ler, ou como quem vai estudar, ou quem, sei lá. Tem que estar ali presente todos os dias, um pouco, porque acho que são muitas frentes, obviamente, é tudo uma questão de prioridade também. Se tu priorizares isso, acho que isso vai ter uma luz muito maior no teu dia e tu vais conseguir enxergar o que é que, precisas de dar uma atenção maior para que tu possas ter um resultado diferente, né? No sábado nós falávamos, quando estive contigo, falávamos sobre um motivo pelo qual me levou a fazer todo o processo de coreografia e tudo mais dentro do nosso trabalho. Um dos motivos foi a exposição, trabalhar a exposição, a timidez. Eu sempre me considerei muito tímido nesse aspecto. Este tipo de conteúdo que nós estamos a fazer também reforça isso, porque é uma coisa que se tu reconheces em ti, mas sabes que em determinada medida aquilo acaba por ser contraproducente, não te vai trazer aquilo que tu queres, então tu tens que te pôr a jeito para que as coisas andem para a frente, não é? E ninguém diria que eu seria tímida ou introvertida, não é? Exatamente. Mas a verdade é que eu comecei a treinar muito cedo, não é? Como fui patinadora, é um desporto que tu estás sozinha e toda a gente está a olhar para ti e a avaliar. Mas há um momento de introspecção muito grande, que era isso que eu gostava, que são os treinos. Então tu estavas no processo muito contigo. E eu era super focada, lembro perfeitamente que era eu comigo. E era mágico naquele momento. E eu acho que isso é importante no teu processo de aprendizagem quando és criança, porque estás a trabalhar coisas que nem imaginas. Eu não imaginava o quanto tinha sido, cada disciplina da patinagem tinha sido importante para mim. Desde o equilíbrio, desde a necessidade da respiração, desde as atividades em conjunto, porque haviam esquemas em conjunto e obrigavam-te a incluir naquele grupo e fazeres parte de um grupo. E isso começas a trabalhar muito cedo. E eu acho engraçado que nós temos este tempo, né? É um tempo nosso, que nós temos toda a energia, nós somos jovens, então temos uma energia. E às vezes pensamos que esse tipo de energia mantém-se para toda a vida. Ela é diferente, porque ela é mais madura depois. Aquele estado ansioso que nós temos de criança, não é? Que queremos o chocolate naquela hora, que queremos ver o desenho animado naquela hora, agora parece que está ainda presente. Num estado quase de ansiedade permanente por termos resultados rápidos, ascendermos rápido, termos tudo muito bom, muito excelente, sermos pais excelentes, amigos excelentes. E na verdade nós já somos, porque nós damos tudo. E se nós respeitarmos esses limites, provavelmente vamos perceber que nós estamos a dar aquilo que temos e quem não tem, nós podemos ajudar a despertar. Então é sempre centrado em nós a responsabilidade. Verdade. E, senão, nós estamos sempre à espera que o outro mude. Então estamos ansiosos que o outro comece a fazer aquilo que eu quero por relação a mim, claro. Bem egoísta. Então eu acho que é um pouco esta necessidade de crescer. Nós estamos a crescer, nós podemos não fazer nada, que estamos a crescer. Nós temos é que ter consciência do quanto estamos a crescer. Eu, quando patinava, não tinha noção que estava a crescer. Hoje eu tenho. Mas é preciso essa interrupção na nossa evolução, esse timing. A gente vai de férias e caem as fichas. A gente faz uma pausa e caem as fichas. A gente faz meditação e cai uma ficha. Porquê? Porque a gente respirou. Respirou no sentido, sabem como o vinho precisa de respirar
para que os sabores venham. Sim. E tu... Desculpa. Fica à vontade. Assim como o pão. E tu que és especialista no pão, no massa-pão, percebes que Massa-mãe. Massa-mãe, desculpa, massa-pão é outra coisa que eu também gosto, mas menos, muito menos. Ele faz com que, para atingir aquele grau, tu tens que esperar. É só isso. É mesmo só isso. E é uma coisa que isso que tu tocaste é uma das questões, que é o timing, não é? De saber o timing para que a coisa realmente aconteça. Tu não vais saber se é amanhã, se é depois, mas tens que estar predisposto a e tens de ter paciência a não ficar ansioso mas continuares a insistir, porque é prioritário para ti. E ao insistir, tu desenvolves a disciplina e aquilo acaba por fazer parte de ti. Já não é esforço. Já faz parte de ti. Passa quase a ser natural. Nasceu quase que dá a sensação, tu és assim, tu nasceste assim, já vieste com isso. Não, na verdade não. Na verdade tu fizeste foi por isso, não é? Mas crescer também é isso, não é? É perceber que algumas coisas que eu vejo no outro e que eu também quero, e eu costumo dizer que um bocadinho de inveja e ciúme não faz mal a ninguém. Medida Até é um certa, não. equilíbrio necessário para tu dizeres assim, eu Claro, também consigo. também E consigo. depois, também temos coisas que nós podemos mostrar ao outro e inspirá-lo também. E se nós nos abstermos disso, imaginemos que eu tenho muito jeito para alguma coisa, mas não quero, tenho vergonha. Nós temos mesmo que entender que não é por nós, é pelo outro. Isso é que é o princípio do altruísmo, é que nós não estamos a fazer por nós estamos a fazer pelo outro. E isso traz-nos uma capacidade de nos vermos, primeiro, porque eu costumo dizer, só dá quem tem. Se tu queres dar muito amor a alguém e tu estás a sentir o amor, o sentimento é teu, não é do outro. Certo? Pode haver depois uma sintonia e o outro também ter, ou não. Exatamente. Estás a dar amor. Então quem é que está a ganhar com isso? Quem está a dar? E quanto mais dás, mais recebes. Não há como. Agora, sair deste teu paradigma de achar que podes perder alguma coisa, aquele esquema de carência, que muitas vezes nós temos emocionalmente. O medo de perder, sim. O medo de perder alguém, o medo de estragar a relação, o medo de magoar, e a relação só piora. Não tem por onde andar. Então, essa capacidade que temos de comunicar com autenticidade sem magoar o outro. Não é? O professor de Rosa tem um manual, que é o manual do Troglodita, que eu acho que pode ser uma excelente ferramenta também para trabalharmos os relacionamentos afetivos, mas tem outros livros também. Aliás, eu acho que quase todos eles falam sobre isso. Estão relacionados com isso, não é? Então, cada um de nós pode a cada dia perceber se está a dar o seu melhor. E se está a dar o seu melhor, é porque eu tenho. Então é observar e ver, uau, eu tenho isto. Imaginemos que vou falar com alguém e eu acho que não tenho habilidade para iniciar uma conversa, mas eu vou iniciar. Quando eu venho disso, afinal eu tenho esta capacidade, mas não sabia. E eu venho preenchido mesmo, uau, eu consegui falar. E são coisas muito básicas, não tem a ver com comprar um carro valioso ou uma casa valiosa. Porque nós sabemos que no final, isso não vai ser o mais importante e toda a gente sabe isso. Não. É a qualidade com que nos relacionamos até com o carro. Nós usamos o carro ou vivemos o carro. Nós usamos a casa ou vivemos a casa. Então a relação para mim é isto. Nós vamos para a natureza para nos relacionarmos com ela, para dar.
Se vamos para receber, aparentemente parece que ganhamos, porque a natureza dá sempre. Isso chama-se, para mim, há pouco estava aqui a relembrar algumas coisas, isso chama-se responsabilidade, não é? Não é, não é tu seres o centro, mas tu seres o que contribui, o que agrega, o que dá, porque quer dar, não é porque vais esperar alguma coisa em troca. E eu acho que não vivemos, estamos a viver, ou pelo menos está aí nesse sentido, ainda que lentamente, mas acho que as coisas estão a mudar nesse aspecto em que começa-se a perceber que quando tu dás, tu recebes muito mais, mas quando é feito de forma autêntica, não com a segunda intenção de receber alguma coisa. E tu sentes isso no teu coração, não é? Tu sentes isso no teu coração, que brutal, uma sensação de plenitude, de felicidade, não é? Porque É deste. o que faz plenamente. É quase isso. Eu acho que é um excelente, é um muito, 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 muito bom. Mas é isso, é isso. Acho que essa, essa ligação entre a habilidade de relacionamento e a performance sustentável tem muito a ver com essas características, não é? Emancipação emocional, responsabilidade, maturidade, saber os timings e saberes que tens que servir, tens que dar, sem estar à espera de receber. Dar porque queres dar, não com este, relembrando isto porque é importante, que a gente cai no erro, sem querer, de que eu vou dar, depois eu sei que vou receber. Às vezes não recebes nada, mas Eu tens acho que que faz dar, parte, tens como que nós dar. estamos a aprender, nós às vezes vamos estar em relações em que a gente está a dar, mas automaticamente percebe que vai receber com aquilo e isso também nos entusiasma, porque é uma troca. Sim, sim. É uma troca. Então não é necessariamente mau e também estamos a treinar, não é? Às vezes a gente está a treinar. Imagina que estás a treinar a escuta ativa. E há pessoas que estão ali a treinar de tal forma que estão quase forçados a ouvir. Mas não estão lá. Estão só a ouvir, mas não estão a criar uma relação empática. Tanto que o outro entende. Mas faz parte do treino. Quando a gente Completamente. não está completamente presente e pensa, e escrevi disto. Desculpem. Fica à vontade. Bebe um chá. Provavelmente há um corte. Há ali um corte na relação, na relação que se estabelece naquele momento, Sim. não é? A gente sente, houve um É. desvio. E nós estamos constantemente a ser chamados para fora. Seja para fora de uma relação, não é? Imagina, eu estou É concentrada mesmo isso. em algo É mesmo e isso. alguém vem, ou recebemos uma notificação e vamos. Verdade. Emocionalmente, nós já estamos a dizer que aquilo não era tão importante para mim. Mas também estou a dizer que há outra coisa, porque pode ser pessoa, coisa, que também não é assim tão importante. Mas é E verdade. então ele vai insistir até tu lhe das atenção. Certo, Genoveva? Então, nós temos que descobrir em nós que a relação que se cria, ela vai crescendo à medida que tu tens capacidade de entender e criar empatia com o outro. Eu não considero bem que é calçar as botas do outro, porque calçar as botas do outro é muito fácil. Agora, criar uma ligação tal que eu te entendo, mas não sou tu. Aquela coisa do entendo perfeitamente, também já passei por isso. Estamos a tirar o valor daquilo que a pessoa passou. Como passaste mesmo que ela? Tu não és aquela pessoa, não tens a história de vida, não tens as características dela. Não é. Vai desvalorizar. Sabe? Quando a gente diz, eu entendo perfeitamente. Até aí tudo bem. Também já passei por isso.
e que até quer criar ali uma... É, mas tu fazes isso, não fazes isso com essa intenção, eu creio, não é? Mas se calhar no inconsciente fica lá essa Nós sensação. nunca fizemos essas coisas com intenção. Nós somos uns Claro. estúpidos. Eu costumo dizer que se nós ouvirmos só os nossos amigos, talvez a gente comece a ficar manco, porque os nossos inimigos vão nos dizer as coisas na cara É e verdade, vão criar aquele atrito. é verdade. Então, quando escolhemos um amigo, nós temos que ir buscar aquele que nos passa a mão quando é preciso, mas que também nos faz sair quando nós não temos uma visão que seja execuível com aquilo que é a vida dele. E nós estamos de fora, às vezes, e estamos a ver e não temos coragem de dizer à pessoa. Isso também é uma habilidade, porque a gente não tem que dizer logo no momento, não é? Não é para ser, como eu digo, Direto. espontaneidade selvagem. Eu já fui um bocado assim, É uma curiosamente. espontaneidade civilizada, em que eu consigo Civilizado. ponderar que talvez se eu disser agora, eu estou a. É quando a gente diz assim, olha, tu não estás a ver, e já está a dizer ao outro, tu és cego. Já está a pôr para baixo. Mas nós temos isto, não é? Quase como um jeito mais agressivo, não é? Marcial. E a agressividade não seria má, na altura certa, mas connosco, numa relação empática e não egocêntrica, porque às vezes nós estamos a ver do nosso ponto de vista e não nos colocamos no lugar da pessoa. Sim. Eu acho que tu tocaste aí num ponto super interessante, que é que cada relação tem as suas regras, não é? Então tu tens que te adaptar, tens que ouvir, perceber e mediante aquilo que tu analisaste e que tu conseguiste tirar, comunicar o que tens que comunicar sem ferir, porque eu faço isso, às vezes uns dias melhor, outros dias pior, mas cada relação tem as suas regras, o seu contrato, e às vezes nós esquecemos-nos de personalizar, porque não é chapa 5 para toda a gente. Agora eu Eu vou vou-te ter... fazer uma pergunta daquelas, não é? Sim, Mais agressiva, não é? por Mas que favor. pode também ser para as pessoas que estão a assistir Já estou a e tremer. responderem, etc. Não, não é. Eu sou super tranquila. E é perceber, agora esqueci-me, com esta diversão, vizinha, Sim. esqueci-me o que é que ia dizer. Ai, tem a ver com a tua capacidade de ver, tu estavas a dizer, uns dias bons, outros dias maus. Uhum. E nós às vezes temos que ver se valorizamos mais o dia bom ou o dia mau. Onde é que nós colocamos mais ênfase? Será que nós somos mais positivos ou mais pessimistas por relação? Fazemos um drama quando corre mal e nem conseguimos avaliar. No outro dia estava a avaliar isso com um aluno, que era a relação dele profissional com uma pessoa com quem trabalha. E ele dizia assim, pois é, mas aquilo causa mesmo insatisfação. E eu perguntei-lhe qual era o grau de permanência dessa insatisfação. Num ano, quantas vezes tinha acontecido essa reação emocional que ele não queria ter. Quando ele vai medir, ele vai perceber e diz assim, se calhar não é tanto. Se calhar é uns 30%. Uma coisa que podia, naquele momento em que ele pensou isto é muito mal, 100%, de repente a gente começa a medir e vai aos 30%. E esses 30 são os 100% dele agora para trabalhar essa relação. Mas para isso ele tem que tomar decisões. E a questão é, e quando tu tens um relacionamento de proximidade com uma pessoa, terás coragem, habilidades para dizeres sem magoar ou para mesmo terminar sem magoar o outro. Nós podemos terminar qualquer tipo de sociedade, associação, relação, se fizeres sentido. Então é essa a questão. Será que eu valorizo mais um lado ou o outro? Eu acho que isto é muito relativo de pessoa para pessoa, mas
mediante a base cultural que ela tiver, ela vai tender mais para um lado, mais para o positivo ou mais para o não tão positivo, ainda que sejam os dois importantes, mas eu acho que nós tendemos a valorizar ou a nos lembrar mais facilmente do menos bom do que propriamente do bom. E se nós, e falavas nisso, se nós analisarmos bem, é mais o bom do que o menos bom. É sempre assim, mas é que é tendencialmente assim. Só que, dar aqui um exemplo do dia a dia. Vês um telejornal, 80 a 90% das notícias são notícias que não são assim tão interessantes, não são tão boas. Obviamente que deve haver alguma coisa sempre lá que se deve aproveitar, mas já começa por aí. Tu começas, imagina que és uma pessoa que liga a televisão de manhã, tu começas logo o dia com aquele tipo de registro. Tu já vais para o teu dia assim, não é? Tu vais reforçando esse tipo de comportamento. Se tu sabes que és assim, tu vais tentar corrigir e vais, ok, não vou ver tantas vezes a televisão, nesta hora do dia, por exemplo. Não vou deixar de ver notícias, não é ficar ignorante ou fechado, isolado do mundo, como tu também mencionavas isso no início da nossa conversa. Também tem a ver com a tua capacidade de distanciar do problema do outro, não o ignorando, porque tu não queres deixar de ter a percepção do exterior, também queres ter, mas na verdade tu podes ser assim, olha que sorte que eu tenho que não estou naquelas condições. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu vejo isso e que posso ensinar aos outros, porque é não ficar contigo, porque é na mesma egoísmo quando tu sentes que tu consegues e o outro não está a conseguir. Quando isso acontece acho com toda a gente, eu olho para mim e digo assim, que sortudo, que sorte. Não, eu digo, porque podia estar a acontecer aqui e não está, não é? Então vamos valorizar essas coisas, não é? Vamos tentar mudar esse tipo de comportamento, não é? E tornar o mundo à nossa volta um pouquinho melhor. E começa, claro, com aquilo que com o alimento que tu dás a ti próprio, não é? Porque senão é muito mais exigente tu fazeres uma mudança quando os teus hábitos não são compatíveis, não é? Então tem que haver ali uma reestruturação, não tem que ser uma coisa profunda, não tem que ser, não, nem deve ser, deve ter uma meta, mas não é? Subdividida em pequenos passos até lá chegar, para que realmente a transformação seja sólida, não seja um espasmo. E perceber aí que a nossa mudança de perspectiva por relação a algum condicionamento que nós tenhamos na relação, que tem a ver com a perspectiva que a gente tem, que possamos também identificar outros pontos de vista. E é importante nós termos feedback. Porquê? Quando tu conversas com alguém e ele só diz tens razão, tens toda a razão. O que é que acontece? Tu ficas com igual. E quando o outro diz assim, olha, vamos lá ver então, outra perspectiva. E outra. Imagina que tens 10 perspectivas diferentes. Quando a pessoa diz assim, opá, não consigo ver mais nada, a pessoa está bloqueada, está centrada na sua perspectiva. Isto faz com que eu não consiga ter um comportamento diferente por relação a outra pessoa. Então vai manter tudo igual. Sim. E quando nós fazemos este exercício e percebemos que temos várias perspectivas, nós temos escolha. Sim. Temos liberdade de escolha. Então a relação fica mais livre, porque a gente tem propostas novas. Quando ela é rígida, nós vemos uma única hipótese. No máximo duas. A de um e a do outro. E aí entramos em conflito. E depois um perde, o outro ganha. Ou então perdem os dois, não é? Se são diferentes, ou perdem os dois, ou um perde e outro ganha, o outro ganha e o outro perde. Mas nunca ganham os dois. Então valerá a pena continuar nesta mentira em que estão todos a perder e a desgastar uma relação? Sim.
Pode ser um negócio. Eu conheço Pode, pessoas pode. que eram na bancarrota tanto tempo e não tiveram coragem de largar o negócio porque é efetivo. E se largassem, provavelmente abria-se A caixa de Pandora. outra porta. É. Essa Eu acho que capacidade. as pessoas têm algum receio. Claro, e deve-se ter receio, claro, obviamente, não é? Fazer o all-in é um ato de coragem. Eu fiz isso no início do início da minha jornada com este método. Eu no início fiz esse all-in, queimar os navios, como o professor de Rose Nós fizemos os fala. dois. Então, não, eu já me ensinei isto, não é? Que não recomendo, não recomendo, tem que estar muito ciente daquilo que vai acontecer a seguir, mas o facto é que custa no início, é verdade, mas depois é incrível. Vai sempre custar, mas depois torna-se incrível, É tempo. porque é sempre melhor. Provavelmente aqueles que não tomaram a decisão continuam a pensar que nunca a fizeram. Acho que Não fizeram a é um, experiência. crias Eu, um da forma que fosso eu queria. pequenino. Tudo bem, falhar faz parte, não é? É como aqueles cursos Tantas de vezes. MBA que tu, para seres aceite, tens que ter, pelo menos, uma empresa falida. É requisito. Porquê? Quem sabe falhar também sabe acertar. Pelo menos já Sim, sabe sim, corrigir. sim, Só sim, não sim, quero. sim. Já parte de um patamar de uma pessoa que acertou sempre. Provavelmente é um comedido. E nós podemos ser muito comedidos, mas isso desequilibra imenso. Porque nós estamos a perder outras oportunidades que nunca soubemos. Somos bem morninhos. Nunca fizemos o processo de autossuperação. Isso também não é inspirador para o outro, não é? Uhum. Saímos um pouquinho do eixo aqui, sem querer, mas claro que está tudo conectado, não é? Porque é a habilidade de relacionamento contigo e com o âmbito profissional. Um, e eu acho que esse é uma das dores de muita gente, de não conseguir dar um salto diferente por receio disto ou daquilo outro, é verdade. E depois há uma série de consequências que mais tarde acabam por estar presente, principalmente a questão da saúde. O corpo vai até um certo ponto, mas isso depois acarreta uma série de consequências, porque é muita repressão, é uma constante repressão, uma constante agressão. Houve no outro dia ouvi um podcast que falava sobre isso. Tinha um outro tipo de assunto, mas falava sobre esta questão da repressão da energia, não é? De nós continuarmos a insistir numa ideia em que não funciona, mas tu continuas ali a insistir, a insistir. Chega a um ponto em que parte, quebra e as coisas acontecem. E isso depois traz consequências não tão agradáveis. Mas pronto, isto para nós rematarmos aqui o nosso momento especial, que é sempre um momento especial. Tu queres dizer alguma coisa? Queres recomendar alguma coisa às pessoas que nos vão ouvir? É só que sejam felizes. Seja o que isso quer dizer para Para cada um, não é? Ser feliz. Ser falar. feliz. É É ser verdade. feliz. Aqui, pegando numa frase do professor Fabiano Gomes, que é: queres ter razão ou queres ser feliz? Não é? Esta expressão. Eu diria que Expressão queria os não. dois. Acho que toda a gente queria os dois, mas em algum momento tens que escolher um. Então, escolhe a batalha que tu queres. E ficamos assim, não é? E Sim, ficamos assim. Muito obrigado pela tua presença obrigada, João. extraordinária. Encontramos-nos na próxima semana para mais. Na próxima semana, vamos falar. Qualquer coisa, comuniquem connosco.
tanto no meu perfil como no perfil do The Rose Method Maia ou Ana Soares, que estaremos disponíveis para conversar com vocês, ok? Um beijinho e um abraço e um bom resto de semana. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada, Hugo. Obrigado. Obrigada.